Recentemente, aos 21 anos, herdei a propriedade da minha mãe após o falecimento dela e comecei a residir lá. Tem sido uma tremenda dor de cabeça lidar com esvaziamento para a venda, enquanto trabalho em tempo integral, sem mencionar as complicações com advogados de sucessão e meu corretor de imóveis. A cereja do bolo tem sido lidar com a velha que mora na casa vizinha. A primeira vez foi quando percebi que provavelmente havia algo errado com ela mentalmente. Ela veio até minha garagem para conversar enquanto eu enchia uma caçamba alugada com pertences de dentro da casa. Ela não parava de falar sobre um bastão de plástico que ela havia dado para minha irmãzinha quando ela era criança. Minha irmã tem 13 anos agora, então deve ter sido pelo menos 7 anos atrás. A velha estava desesperada para dar para uma de suas sobrinhas. Então, se eu encontrasse enquanto limpava, eu deveria devolvê-lo imediatamente. Toda essa confusão por causa de um brinquedo de loja de $1. Eu estava irritada e ela não parava de falar, então inventei uma desculpa para entrar. Depois que nos despedimos e fechei a porta atrás de mim, ainda conseguia ouvi-la falando como se eu ainda estivesse lá. Estranho. Alguns dias depois, um caminhão veio buscar a caçamba. Meu carro estava na garagem, mas eu não estava em casa para movê-lo, resultando no motorista passando pelo meu gramado para chegar à caçamba e deixando uma marca de pneu. Tanto faz, não me importo. Mais tarde, no mesmo dia, a velha estava batendo na minha porta, furiosa e gritando que havia uma marca de pneu no seu gramado. Mas como eu disse antes, não estava no seu gramado, estava no meu, em lugar nenhum perto da linha da propriedade. Ela insistiu que era o gramado dela e que eu precisava cuidar disso imediatamente. Tudo bem, o que quer que seja para fazê-la parar de gritar e sair da minha porta da frente. No dia seguinte, cheguei em casa e descobri que ela havia cavado a área onde a marca de pneu estava e plantado sementes de grama. Talvez ela tenha se sentido mal por me gritar. Eu ignorei, embora achasse estranho que ela estivesse fazendo trabalho de jardinagem em uma propriedade que não era dela. Houve alguns outros encontros estranhos, e o fato de que toda vez que eu saía, ela imediatamente saía para tentar conversar comigo. Mas guardei o mais estranho para o final. Como mencionei, estava morando na casa que minha mãe deixou, especificamente em um quarto no andar de cima. Moro sozinho. Uma manhã, desci as escadas e encontrei um envelope no primeiro degrau, bem perto da porta da frente. Dentro havia um cartão assinado com o nome da velha. Ela escreveu como lamentava pela minha mãe, já que também perdeu a mãe na minha idade, o que a fazia se sentir conectada comigo, junto com outros sentimentos do tipo, estou aqui para você. Mas eu não coloquei esse cartão aqui. E ele não estava aqui quando eu subi as escadas para ir para a cama. A única explicação é que ela entrou na minha casa à noite enquanto eu dormia e deixou o cartão nas escadas. Quem sabe o que mais ela tocou ou fez enquanto estava dentro da minha casa enquanto eu dormia. Estou muito assustado. Não vou confrontá-la sobre entrar na minha casa, mas vou evitá-la a todo custo. Estou me mudando para um apartamento em breve e logo me livrarei dela. Sei que nunca mais vou deixar uma porta destrancada novamente. Para todos os comentários dizendo que estou sendo insensível com uma pessoa doente mental, não, ela não tem demência. Apenas uma velha louca de 60 anos que acha ok entrar na casa de alguém quando quer. Alguém suspeito está rondando meu bairro, que fica em uma cidade média de 50 mil habitantes, e não moramos no melhor bairro. Não sei o que eles estão tramando, mas achei que ouvi alguém passar por mim algumas vezes, mas não consegui ver ninguém. Eu estava fora jardinando. Eram 00:30, então chamei minha filha para não acordar todo mundo, já que nossas paredes são finas e os vizinhos estão perto. Comecei a andar em direção ao terreno vazio grande enquanto conversava. Enquanto eu estava andando, pensei ter ouvido um barulho, então me virei e comecei a voltar para minha casa, e vi essa figura sombria, segurando uma luz super pequena de algum tipo. Assim que me viram virar e começar a andar na direção deles, eles se abaixaram atrás de uma grande moita. Comentei com minha filha que alguém se esgueirou por trás dessa grande moita bem na minha frente, mas ainda pensei que talvez morassem na casa onde a moita estava e que estivessem indo para uma porta dos fundos ou algo assim. Mas alguns segundos depois que disse isso para minha filha, a pessoa saltou de trás da moita de uma maneira quase exagerada e começou a andar diretamente na minha direção. Não tenho certeza do que diabos foi tudo isso, mas não esperei para descobrir. Cortei pelo terreno vazio na diagonal para voltar para minha casa. Em outra noite,
Estava realmente nervosa depois disso, mas tentando terminar de mover algumas flores que já tinha puxado. Eu já havia terminado de trabalhar na frente da minha casa. A casa está em uma rua semi-movimentada e é a mesma de onde a pessoa veio antes, pulando na moita assim que terminei. Quando terminei na frente, fui para o lado da casa porque estava realocando cerca de 10 plantas. Já estava pensando que quem quer que fosse, se fosse atrás de mim, não saberia que eu havia me mudado para o lado e poderia se sentir mais à vontade passando por ali novamente. Cerca de 10 minutos depois, quando estou do lado, vejo um cara caminhando bem devagar pela calçada, diretamente na frente da minha casa. Ele me assustou muito porque estava a apenas cerca de 3 metros de mim quando o vi, e até disse que ele me assustou. Ele parou e disse: "Bem, pelo menos consegui arrancar uma risada de você." Depois, ele continuou a perguntar como eu estava naquela noite. Eu fui educada, mas breve, e apenas disse que estava indo bem. Obrigada. Nem mesmo perguntei como ele estava em retorno, porque me deixou arrepiada que ele parou para conversar comigo a essa hora da noite. Então, ele continuou caminhando até o final do quarteirão, que é também onde termina o nosso lote. Estamos em uma esquina. Tenho algumas cercas vivas que correm paralelas à calçada e vão do local onde o vi pela primeira vez até o final do lote. O cara continua andando até passar pelas cercas vivas e então se vira para olhar para mim. Mas dada a localização de onde eu estava, seria difícil obter uma imagem clara de mim. Ele atravessou a rua até onde há uma escola e depois se virou do outro lado da rua. Então estava agora de frente para onde eu estava e ficou lá parado e me encarou enquanto fumava seu cigarro. Ele ficou ali por alguns minutos e entrei para pegar meu filho para me acompanhar enquanto eu terminava. Ele tem 19 anos. Quando meu filho saiu, o cara já havia passado e estava indo de volta pela segunda vez. Meu filho ficou no meio da calçada e ficou de olho nele. Ele passou por nós e chegou ao final do outro lado do quarteirão. Ele se virou como se para ver se meu filho ainda estava o observando. E estava. Ele ficou ali nos encarando por um tempo assustador, então finalmente foi embora. Eu tinha cerca de 14 ou 15 anos na época, e estava sozinho em casa quando ouvi a campainha tocar. Minha porta da frente tem 2 painéis de vidro fino de cada lado, então é possível ver quem está lá fora, embora eles também possam nos ver e ver parte do interior da casa. Infelizmente esse cara já me viu, então não adianta fingir que não estou em casa. Vi que ele era um cara absolutamente enorme, só esperando eu abrir. Abrir a porta provavelmente não foi uma ideia inteligente, mas era de dia, e os vizinhos ao lado estão sempre do lado de fora, então pensei que estaria seguro. Abri a porta relutantemente, apenas para ver este homem de meados ou finais dos 20 anos me olhando com uma expressão meio desanimada enquanto dizia, e cito: "Oi, acabei de falar com os vizinhos ali e eles me mandaram para cá. Eu só queria saber, você estaria disposto a me adotar?" Eu fiquei absolutamente perplexo com isso e não respondi. Alguns segundos se passam enquanto eu luto por palavras e olho para os vizinhos com irritação, antes que ele quebre o personagem e diga: "Né, eu estava só brincando com você. Na verdade, estou aqui para oferecer a você a chance de comprar este produto de limpeza revolucionário." Eu imaginei que esse cara achou que essa tática me deixaria à vontade, mas tudo o que fez foi me confundir e aumentar meu nível de desconforto. Algo que vale a pena mencionar é que esse cara não parecia um vendedor. Ele parecia um cara qualquer, tentando fazer a pior imitação de vendedor do mundo. Ele estava usando jeans azul e uma camisa de flanela quadriculada com uma gravata por cima. Parecia ridículo. Tivemos a seguinte conversa: "Este é a sua casa?" "Não, é dos meus pais." "Eles estão em casa?" "Não." "Bem, tudo bem. Você pode apenas comprar como um presente para eles. Deixe-me te dar uma demonstração." Neste ponto, ele pegou um recipiente plástico transparente não descritivo com algum tipo de substância que parecia água dentro e pulverizou as janelas. Em seguida, ele pegou um pano e limpou a janela dizendo: "Veja, não parece ótimo? Imagine o quão felizes seus pais ficariam em receber esse presente do filho deles." Não lembro quanto ele estava vendendo, mas lembro que tinha dinheiro suficiente para comprar. Eu não iria fazer isso, porém, então insisti que não tinha dinheiro. Ao que ele deu uma risada forçada e disse: "Ah, vamos lá, sei que você tem dinheiro para isso." Insisti que não tinha, mas disse a ele para voltar e falar com meus pais em algumas horas. Vendo que isso não estava indo a lugar nenhum,
Ele segurou minha mão com um aperto de ferro e começou a sacudir. Não foi forte o suficiente para ser doloroso, mas eu sabia que esse cara poderia me destruir completamente se quisesse. Depois de olhar para o nosso aperto de mão incrédulo, olhei para o rosto dele e vi que ele não tinha mais aquele sorriso falso de vendedor. Ele tinha uma carranca bem marcada e estava me olhando friamente quando disse: "Bem, que Deus te abençoe", antes de me soltar e sair andando. Claro que ele nunca mais apareceu na casa para aceitar minha oferta de vender para meus pais. Talvez ele tenha pensado que meus pais não cairiam no golpe ou que ficariam bravos por ele ter envolvido o filho deles quando estava sozinho em casa. Mas sei que durante aquele aperto não fiquei muito confiante nas minhas chances. Tudo começou há cerca de um ano. Eu, 23 anos, mulher, moro no segundo andar de um conjunto de apartamentos e vivi aqui toda a minha vida. O prédio é principalmente composto por famílias com crianças pequenas e casais. Muitas das famílias moram aqui há tanto tempo quanto a minha, então todos se conhecem muito bem. Há apenas uma unidade de apartamento que não é ocupada por uma família, mas sim por um par de irmãos que ficam sozinhos. Um dia, um dos filhos deles, da minha idade, apareceu do nada. Ele era estranho desde o início. Ele sempre usava um moletom com o capuz levantado e corria pelo conjunto de apartamentos para chegar ao seu apartamento. Não tenho certeza de como é o rosto dele, porque ele sempre tinha o capuz sobre o rosto. Ele morava no primeiro andar, no lado de trás do conjunto, e frequentemente entrava em seu apartamento pulando pela janela. Ele basicamente fazia de tudo para evitar qualquer interação. Eu não me importava com ele porque nunca o via devido à minha agenda ocupada. No entanto, um dia, ele começou a se sentar no topo da escada que leva ao meu apartamento. Isso foi estranho porque a unidade do seu apartamento ficava do outro lado do conjunto de apartamentos e no primeiro andar. No começo, ignorei, mas começou a acontecer todos os dias. Quando eu voltava da escola, ele estava lá. Quando meu namorado na época me deixava à noite, geralmente por volta das 11 horas, ele estava lá. Às vezes, quando eu saía e voltava horas depois, ele ainda estava no exato mesmo lugar, como se não tivesse se movido durante as mais de 5 horas em que estive ausente. Nesse ponto, contei aos meus pais e ao meu namorado sobre isso, e eles ficaram muito vigilantes. Meu namorado estacionava o carro e me acompanhava até a porta todas as noites em que me deixava. Uma vez que ele viu meu namorado, ele parou de se sentar na escada e pensei que tivesse acabado, mas não foi. Ele começou a me esperar no ponto de ônibus. O ônibus que eu pego para a casa da escola para bem em frente à minha casa, então é uma caminhada curta. Um dia, quando eu estava descendo, vi ele esperando no ponto de ônibus. Assim que ele me viu descer, me seguiu até o conjunto de apartamentos e sentou na escada. Ele também começou a me seguir quando eu saía para passear com meu cachorro. Neste ponto, meus pais estavam chateados. Minha mãe começou a avisar os vizinhos de que ele estava me seguindo. Meus vizinhos começaram a se certificar de que ele não estava me incomodando, ou se eu estivesse sozinha, começariam uma conversa comigo até que eu entrasse na minha porta. Um dia, recebi uma solicitação de amizade no Facebook desse cara. Vale ressaltar que ele nunca havia me dirigido uma palavra, então como ele sabia meu nome, muito menos me encontrou no Facebook. Minha mãe tentou falar com o pai dele, mas eles nunca atendiam a porta quando minha mãe batia lá. Então eu pensei, não pode piorar, certo? Ele parecia inofensivo, então eu não estava muito preocupada. Eu estava errada. Um dia, quando voltei da casa do meu namorado, minha mãe me disse que tinha algo para me contar, mas não queria que eu me assustasse. Ela continuou a dizer que, quando estava indo para a cozinha pegar um copo d'água, viu algo na árvore se mexer. Nossa cozinha tem uma janela enorme que ocupa a maior parte da parede. Em frente à janela, há uma árvore enorme. Se alguém subisse na árvore, poderia ver para dentro do nosso apartamento. Bem, adivinhe, quando minha mãe olhou mais de perto, percebeu que meu vizinho estava sentado na árvore olhando diretamente para o apartamento. Minha mãe chamou meu pai, e quando meu vizinho viu meu pai, pulou da árvore. Naquele momento, senti minha paz roubada de mim. Fizemos um boletim de ocorrência, mas quando a polícia foi procurá-lo, ele tinha desaparecido. Descobriu-se que havia embrulhos de lanches e um cobertor escondidos entre as folhas das árvores. A polícia acha que não foi a primeira vez que ele subiu naquela árvore. Não pude deixar de me perguntar quantas vezes ele me viu andando por aí, e eu não tinha ideia.
Passaram-se cerca de 6 meses e não o vi desde então. Seu pai ainda mora no conjunto de apartamentos, mas não há sinal dele. A polícia não conseguiu encontrá-lo. Então não tenho ideia do que aconteceu com ele, mas espero nunca mais encontrá-lo. Eu moro em um bom bairro em uma boa cidade. Estava sendo construído quando nos mudamos para lá, mas sempre me lembro desses dois sendo meus vizinhos. Seus nomes eram Betty e Jeff. A primeira interação que me lembro de ter com qualquer um deles foi quando Betty nos deu um monte de brinquedos do McDonald's, a mim e a minha irmã. Você sabe como eles exibem todos os brinquedos por dentro? Nós ganhamos uma dessas exibições. Eu tinha 5 anos e minha irmã tinha 2, e lembro-me de ficar extasiado como qualquer criança mais nova ficaria. Minha mãe mais tarde me informou que Betty costumava dizer a ela que éramos as crianças mais fofas do mundo e que ela desejaria ter filhos como nós. Avancemos alguns anos quando eu devia ter uns 7 anos. Eu estava passando um tempo com outra menina da minha idade, que também era minha vizinha mais adiante na rua. Saímos da minha casa e estávamos indo para a dela. Quando saímos, vimos Betty jogando um monte de coisas de Jeff pela janela do segundo andar. Lembro-me vividamente dela gritando palavrões enquanto jogava uma TV antiga pela janela e o cheiro do perfume que ela deve ter jogado pela janela também. Minha amiga e eu corremos para entrar e apenas pensamos que ela estava louca. Entre os 8 e 10 anos de idade, Betty e Jeff devem ter tido mais algumas brigas. Não me lembro de nada, mas me lembro de minha mãe me dizer que Betty confrontou meu pai. Meu pai estava do lado de fora fazendo trabalho de jardim por volta das 8 da noite. Era verão, então o sol ainda estava brilhando, e as crianças ainda estavam do lado de fora gritando e brincando. De repente, Betty saiu de casa e foi direto para meu pai. Ela gritou com ele por manter todos acordados com o barulho do soprador de folhas e provavelmente o xingou algumas vezes. Eu entenderia mais a raiva dela se já estivesse escuro lá fora, mas ainda me confunde um pouco. Talvez ela tivesse razão para estar zangada. Um dia, quando eu tinha 10 anos, voltei da escola para ver carros de polícia e uma tonelada de fita de isolamento amarela cercando a casa de Betty e Jeff. Corri para dentro e perguntei à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela não tinha ideia. Ela mais tarde descobriu de outro vizinho que Betty tinha morrido, possivelmente sendo jogada escada abaixo ou algo assim. Eles estavam tentando descobrir se foi acidente ou se Jeff finalmente perdeu a cabeça e matou a maluca. Alguns dias depois, eu estava do lado de fora sozinho desenhando com giz de cera. Assim que saí, vi Jeff caminhar até sua porta de vidro. Ele ainda não tinha sido preso por nada e ainda era presumido inocente. Eu pensei que não tinha nada com que me preocupar, então continuei e peguei meu giz de cera na garagem. Comecei a desenhar quando percebi que Jeff estava olhando diretamente para mim através da porta. Isso continuou por 10 minutos. Eventualmente, fiquei muito assustado e fui contar ao meu pai. Quando ele saiu comigo, Jeff já tinha saído da porta. Foi então que percebi que talvez Jeff fosse o louco de verdade. Em abril de 2011, Jeff foi condenado por assassinato qualificado e sentenciado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional por 30 anos. Ele deu a Betty uma dose fatal de anticongelante e ainda não tenho certeza se ele realmente a empurrou, drogada e morta, escada abaixo para garantir. Depois de ler um artigo sobre isso, Betty afirmou que Jeff era muito abusivo e não a deixava fazer nada sem a permissão dele. Isso explicaria seu comportamento, mas ainda não estou completamente convencido de que ela era totalmente inocente também. Um novo casal se mudou para a casa deles desde então. Eles são completamente normais, pelo que posso dizer, e não tivemos nenhum evento de assassinato acontecer na minha rua desde então. Eu e minha amiga nos encontramos em uma situação perigosa. Eu, uma garota de 17 anos e 50 quilos, e minha amiga, uma garota de 19 anos e 41 quilos. Isso será útil mais tarde. Isso aconteceu cerca de 3 meses atrás, no início do verão. Estávamos no apartamento do irmão da minha melhor amiga, onde havia 7 pessoas, incluindo eu. 2 semanas antes, um homem adulto estava assediando meus amigos, tentando invadir, ameaçando matá-los e simplesmente sendo um babaca. Claro, eles ligaram para as autoridades, que não fizeram nada.
Eu e minha amiga Jessica íamos até o carro dela para colocar a cadeirinha do bebê de 2 meses no banco de trás, porque ela estava se preparando para me levar para casa. Estávamos em uma área ruim da cidade e já sabíamos sobre esse cara. Eu tinha um taser e a Jessica tinha uma faca. Quando estávamos voltando, pensamos que vimos o homem nos esperando. Então pegamos nossas armas, prontas para usar se necessário. Descobrimos que nem era ele, mas enquanto estávamos voltando, tivemos que passar pela porta do cara. Estávamos quase na metade do corredor quando o ouvimos gritar de seu apartamento. "Ah, agora peguei vocês!" Ele começou a nos perseguir. Esse homem tinha uma velocidade inumana. Nunca vi alguém tão rápido. Quando percebemos que havíamos trancado a porta antes de sair, ele tentou nos esfaquear várias vezes com uma lâmina de cerca de 18 centímetros. De alguma forma, conseguimos desviar da lâmina. Ela caiu na parede oposta a mim e eu caí na porta do vizinho. Ele tinha cerca de 1,80 e era muito maior do que nós duas. Tentei ligar o taser enquanto continuava a desviar da faca, porque não ia deixar eu nem minha amiga morrer. Ele percebeu isso e começou a se fazer de legal conosco, dizendo que poderia nos matar. Tivemos que agir como se estivéssemos bem com ele para conseguir entrar no apartamento. Depois que entramos, desabamos, nos abraçamos e fomos verificar se todos estavam bem, especialmente o bebê da Jessica, o irmão dela e os amigos. Já estavam no telefone com a polícia e literalmente disseram que achavam que estávamos sendo mortas e viram não só a faca, mas também uma arma com ele. A polícia levou mais de 45 minutos para chegar, nos questionou e agiu como se fôssemos estúpidas, como se não soubéssemos do que estávamos falando. Não foram nem questionar ou prender o homem. Agiram como se ele fosse a vítima e nos trataram como criminosas por querer nos defender, se necessário, e foram basicamente inúteis, o que nos deixou irritadas. Meu namorado veio me buscar porque eu não queria mais estar lá, e chorei em seus braços por 20 minutos. O olhar nos olhos daquele homem é algo que nunca esquecerei. Era pura insanidade e ódio. Ele não tinha boas intenções. Acredito que a única razão pela qual eu e a Jessica estamos vivas hoje e posso contar essa história é porque ele viu que seríamos capazes de nos defender de alguma forma. Ainda não consigo ir a lugares públicos sem alguma forma de arma. E esse homem nos marcou emocionalmente, tanto a mim quanto a todos nossos amigos, por terem ouvido nossos gritos de puro terror, achando que íamos ser mortas. Para o homem com a faca desnecessariamente grande e velocidade inumana, e para a polícia inútil, espero nunca mais vê-los. Minha amiga, uma mulher de 25 anos da faculdade, me contou uma história angustiante que aconteceu com ela e seus amigos no ensino médio. Ela é de Buffalo, Nova York, e costumava fazer viagens de acampamento para parques locais no interior do estado quando era uma sênior. Ela e 4 amigas foram para um acampamento com fileiras de cabanas à beira d'água que as pessoas podiam alugar. Ao anoitecer, as meninas perceberam que seus vizinhos, algumas cabanas adiante, um grupo de caras da mesma idade, estavam tocando música e se divertindo em torno da fogueira, bebendo cerveja. Um dos caras as convidou para se juntar. Quando chegaram lá e começaram a se misturar com os caras, tudo parecia completamente normal e elas estavam se divertindo. Conforme a noite avançava, um dos caras começou a ficar completamente bêbado e eventualmente puxou um revólver que disse pertencer ao pai dele. Ele começou a agitar a arma e brincar com ela, o que obviamente assustou a todos, inclusive seus próprios amigos. Eventualmente, ele começou a apontar a arma para a própria cabeça e rir, enquanto seus amigos gritavam para ele guardar a arma e que aquilo não era engraçado. As meninas, neste ponto, estavam bastante perturbadas e disseram aos caras que deveriam voltar para a cabana delas e se despediram. Quando voltaram para a cabana, todas conversaram sobre como aquilo foi assustador e expressaram preocupação com o cara bêbado. Então, mudaram de assunto e esqueceram o incidente por enquanto. Algumas horas depois, no meio da noite, ouviram um forte estrondo vindo da direção da cabana do vizinho. Pouco depois, uma brigada de carros de polícia apareceu no local. Um policial veio até a cabana da minha amiga e começou a fazer perguntas sobre a cabana que elas visitaram mais cedo naquela noite. Quando minha amiga perguntou ao policial o que havia acontecido, ele explicou que o rapaz havia se matado com um tiro na cabeça na frente dos amigos. Eles não conseguiram determinar se foi suicídio ou acidental. Minha amiga até hoje tem transtorno de estresse pós-traumático por causa desse incidente
e explicou que raramente vai acampar agora. Eu moro em um país muito conservador onde você realmente não fala com seus pais sobre nada muito polêmico. Sempre tive medo do escuro, mais do que isso, sempre tive medo de que as cortinas ficassem abertas à noite. O grande vazio negro do quintal pela janela da cozinha é perturbador, então faço questão de fechar as cortinas antes do anoitecer. Dito isso, o primeiro incidente aconteceu cerca de 1,5 semanas atrás. Nossos vizinhos do outro lado da rua tiveram muitas visitas ultimamente. Então o som de portas de carros e pessoas conversando tem sido comum nas últimas semanas. Eles só moram lá há cerca de 2 meses, e desde que se mudaram, muitas pessoas passaram por lá. No entanto, isso geralmente parava quando começava a escurecer, pelo menos na maioria das noites. Então, quando comecei a ouvir sons parecidos com portas se abrindo e fechando do lado de fora, fiquei um pouco nervosa. Comecei a pensar que talvez os vizinhos estivessem apenas tendo uma visita noturna aleatória de alguém. Algumas pessoas fazem isso. Eu faço às vezes. Então meio que tirei isso da minha mente. Continuei assistindo vídeos com meu marido. Depois de cerca de 1 hora, ele adormeceu e eu descansei minha cabeça em seu ombro. Ainda assistindo vídeos, até que nossa cachorra, Penny, levantou a cabeça e começou a rosnar. Essa cachorra é um mestre em alarme. Sempre que ouve algo do lado de fora que não parece certo, principalmente quando as pessoas aparecem inesperadamente ou pessoas falando do lado de fora, ela fica alerta. Nossa outra cachorra, Clementine, não é tão rápida em ser agressiva. Ela ainda é filhote, tem apenas 7 meses, e não reagiu a isso, exceto por sentar e tentar brincar com Penny enquanto ela se esquivava, com as orelhas e o rabo apontando para cima e alerta. Eu imediatamente me levantei do ombro do meu marido e saí da cama. Devo observar que nas últimas semanas nós dormimos na sala de estar, pois estamos renovando nosso quarto e banheiro, e nosso colchão está no chão entre os sofás. Logo atrás de nós, há um pequeno corredor que leva à lavanderia e a uma das 2 portas dos fundos da casa. Nessa porta dos fundos, há uma janela com uma cortina branca pequena. Odeio essa porta. A cortina nela é bem transparente. Faço o possível para evitá-la à noite, mas como é a janela mais acessível, fui até ela para verificar o que Penny estava latindo, quando tudo o que vi foi a escuridão. Verifiquei as janelas da frente e não vi nada. Depois de um tempo, Penny se acalmou e voltou ao seu lugar, aos pés da cama, ao lado do sofá. Clementine também voltou ao seu lugar, dormindo na frente das janelas atrás do sofá, que fica na frente da nossa cama. Tirei isso da cabeça, pensando que talvez ela estivesse tendo um momento de idade avançada. Ela tem 12 anos e teve momentos em que latiu para nada. Quando ouvi o som de algo mexendo do lado de fora da porta dos fundos, imediatamente congelei. Lá fora, há ferramentas, uma bancada de trabalho e algumas máquinas de lavar antigas que tiramos do galpão não faz muito tempo para tentar nos livrar delas. Também há algumas cadeiras de jardim que fazem um som muito característico ao serem arrastadas pelo pátio de concreto. Este é o som que ouvi. Conheço esse som porque quando os cachorros estão fora, Clementine corre para eles e até os arrasta muito, tanto que às vezes só os empilho no galpão para evitar isso. Penny imediatamente começou a rosnar novamente e até latiu algumas vezes, acordando meu marido. Eu estava com medo e não queria me levantar para verificar, então sacudi meu marido e contei o que ouvi. Ambos nos levantamos e verificamos a janela da porta dos fundos perto de nós, a grande janela da sala de estar e a janela da porta dos fundos da cozinha. Eventualmente, ele pegou uma barra de ferro do armário de ferramentas lá dentro e olhou pela porta dos fundos da cozinha. Não havia nada lá fora. Ele suspirou e me disse que provavelmente era apenas o vento soprando aquelas cadeiras. Elas não eram exatamente pesadas, apenas aquelas cadeiras brancas baratas de plástico que algumas pessoas têm. E na verdade estava ventando um pouco naquela noite, mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação de que não era isso. Cerca de 2 noites depois, era uma sexta-feira à noite e meu marido tinha saído com um amigo do trabalho. Eu estava sozinha navegando no meu laptop quando, de repente, ouvi aquele som de novo. Só que dessa vez não era apenas o som das cadeiras do quintal no pátio. Dessa vez parecia que alguém estava na garagem. A lavanderia que fica atrás dele se conecta diretamente à garagem, que na verdade é um pequeno depósito onde guardamos todas as nossas coisas em excesso. Então, sempre que um barulho é feito lá, se você está na sala de estar, pode ouvi-lo claramente. Dessa vez, não só Penny começou a rosnar, mas até Clementine, que nunca rosna,
Começou a seguir o exemplo. Isso me deixou nervosa. Liguei para meu marido e contei a ele que ouvi algo lá. E ele imediatamente disse que iria para casa direto e para manter as portas trancadas. Corri para cada porta, verificando se estavam todas trancadas. Quando passei pela cozinha, dei uma olhada na janela da cozinha e percebi que havia esquecido de fechar as cortinas. Elas estavam abertas e na escuridão do quintal, contra o brilho fraco da luz na rua atrás da cerca, vi algo se mover. Congelei. Não tinha ideia do que fazer. Não sabia quanto tempo levaria para meu marido chegar em casa e não queria me aproximar da janela para fechar as cortinas, com medo de quem estava lá fora me ver. Me escondi atrás do canto da cozinha com Penny e Clementine ao meu lado, como se estivessem me protegendo, ambas ainda rosnando. Segurei meu celular no peito, tentando lembrar se a porta de trás pela cozinha estava trancada ou não. No final, decidi que poderia facilmente me rastejar pela outra abertura até a cozinha sem ser detectada, já que estava fora do alcance da janela e levava diretamente à porta dos fundos. Engatinhei lentamente até a abertura. Pelo menos dali eu podia ver claramente a fechadura e talvez não precisasse chegar até ela. Esse foi meu maior erro, ou talvez minha salvação. A janela da porta da frente tem uma visão clara de onde eu estava, e só percebi isso quando ouvi o puxador da porta de segurança tremer. Levantei-me e virei a cabeça para encarar a janela da porta da frente. Sob a luz do nosso pórtico, eu podia ver claramente alguém me encarando. Se fosse meu marido, ele teria entrado imediatamente. Em vez disso, quem quer que fosse apenas ficou ali parado. Não conseguia ver o rosto dele, pois a porta de segurança meio que distorcia a imagem através da janela. De qualquer forma, eu podia dizer que não era meu marido. Não pensei, apenas corri pelo corredor até o nosso quarto. Apesar da bagunça com latas de tinta e carpetes enrolados por toda parte, eu sabia que pelo menos poderia me esconder no banheiro e trancar a porta, enquanto também trancava a porta do quarto atrás de mim. Liguei imediatamente para a polícia, que me manteve na linha enquanto enviavam um oficial. Meu marido chegou primeiro, praticamente me assustando quando bateu na porta do quarto. Saí do banheiro, destranquei a porta e o abracei. Pouco depois, a polícia chegou, mas não havia sinal de ninguém do lado de fora, ou mesmo na rua estreita. Não dormi nada, nem meu marido. Ele apenas ficou lá deitado com uma barra de ferro ao lado dele. Nossos cachorros estavam inquietos também, com a cabeça e as orelhas constantemente erguidas, olhando ao redor como se estivessem ouvindo alguma indicação de um intruso. Cortando para 2 noites atrás, depois de tudo com a polícia, tive dificuldade para dormir, então basicamente arruinei meu horário de sono, ficando acordada até meus olhos não conseguirem mais ficar abertos. Naquela noite, eu estava assistindo a um filme, tentando me concentrar em filmes agradáveis e felizes para acalmar minha mente, quando, sem aviso prévio, Penny começou a uivar e latir ferozmente, com a cabeça enfiada entre as cortinas das janelas atrás do sofá que fica em frente à cama. Meu sangue gelou, e eu me levantei para olhar para fora. Os vizinhos do outro lado da rua estavam todos em pé no quintal, conversando alto, mas algo não parecia certo. Todos pareciam estar olhando na minha direção, e Penny não parava de latir. Ela estava latindo tão ferozmente que mal a reconheci. Não conseguia fazê-la parar, não importava o que eu fizesse. Então, eventualmente, a puxei da janela. Ela não aceitaria isso. Ela pulou na cadeira e enfiou a cabeça entre as cortinas da janela da porta da frente e continuou. Meu marido acordou e instantaneamente entrou no modo protetor da casa. Ele pegou a barra de ferro do chão ao lado dele, foi até a janela e olhou para fora para ver para que ela estava latindo, dizendo para eu ficar atrás dele. Mas tudo o que ele viu foram os vizinhos. Ele ficou um pouco irritado. Ele estava tão estressado quanto eu desde o incidente com a polícia e finalmente estava tendo um descanso decente. Mesmo que possa parecer, eu disse a ele que talvez devêssemos chamar a polícia novamente. Vendo Penny daquele jeito me deixou inquieta. Toda a situação parecia estranha. A princípio, ele relutou, dizendo que eles não fariam nada se nada tivesse acontecido. Mas quando ele disse isso, ele ficou branco como um papel e seus olhos queimavam para a janela da cozinha atrás de mim. Eu me virei e vi 3 figuras escalando a cerca para a rua estreita, para fora do nosso quintal. Imediatamente liguei para a polícia novamente e meu marido saiu pela porta dos fundos enquanto eu implorava para que ele ficasse dentro. Eu não sabia se esses caras tinham armas ou o quê, enquanto ele só tinha a barra de ferro.
A polícia chegou em segundos. Parecia rápido para eles, sendo honesta. Felizmente, eles alcançaram os 3 caras, dedurados pelos meus vizinhos do outro lado da rua. Aparentemente, de acordo com o policial com quem falamos, essas pessoas tinham mandados de prisão por múltiplas ofensas. Um deles era procurado por posse de drogas com intenção de vender. 2 dos caras tinham mandados de prisão pendentes por agressão, enquanto a garota que morava com eles era procurada no estado vizinho por roubo à mão armada. Era um verdadeiro antro de criminosos. Aparentemente, eles estavam nos observando, assim como nossos vizinhos à esquerda e à direita, descobrindo nossos horários para quando as coisas ficavam quietas ou quando estávamos no trabalho, tentando encontrar um bom momento para invadir e roubar quaisquer objetos de valor. Ontem, conversei com uma vizinha à esquerda. Ela é uma senhora muito simpática, que mora ao lado da minha família há 14 anos. Ela me disse que achou ter ouvido alguém invadindo a casa dela algumas semanas antes e imediatamente instalou um sistema de segurança. Não posso deixar de pensar que isso deve tê-los dissuadido, então eles partiram para tentar nos roubar. Nosso outro vizinho não teve nenhum problema, o que me deixa nervosa quando penso nisso. Ficou tudo quieto desde então, embora a casa do outro lado da rua tenha sido praticamente revistada e a empresa de aluguel a tenha esvaziado esta manhã. É sinistro lá fora, enquanto eu sempre tive um medo estranho de janelas abertas à noite. Estou meio grata por ter esquecido de fechar as cortinas naquela primeira noite. Se eu não tivesse visto aquele primeiro cara no quintal, talvez não tivesse tentado rastejar até a porta da cozinha e não tivesse notado o cara na minha porta da frente. Se tivéssemos fechado as cortinas na noite em que todos foram pegos, talvez meu marido não os teria visto todos no quintal então também. De qualquer forma, estou apenas feliz que tenha acabado e que ninguém tenha se machucado no final. Sinto-me muito mais segura agora. Talvez finalmente consiga dormir um pouco. Isso aconteceu por volta de 2012 ou 13. Minha mãe e eu morávamos sozinhas na antiga casa da minha avó depois que ela morreu em 2009. Éramos só nós duas. Minha mãe tinha o hábito de sair de casa e visitar a família com muita frequência, já que toda a minha família morava na mesma cidade. Às vezes, eu ia com ela, e às vezes eu só ficava em casa e jogava no computador. Em uma noite específica que eu estava em casa sozinha, não lembro se estava ouvindo música ou no jogo, mas era quase 11 horas da noite e alguém bateu na porta. Na época, tínhamos 4 cachorros que moravam em nossa casa, e todos eles começaram a latir loucamente. Isso não era incomum, já que eles latiam para os vizinhos se os vissem da janela da nossa sala de estar, saindo de seus carros do outro lado da rua, ou se ouvissem alguém falando em um raio bem grande. Meu quarto ficava na frente da casa, com uma janela voltada diretamente para a varanda e a porta. Por causa disso, pude dar uma olhada rápida para ver quem era. Não era alguém que eu conhecia. Minha mãe nunca tinha pessoas vindo muito à casa, mas houve algumas que vieram conversar com ela ou ver se ela estava em casa. Não costumavam ser super tarde, mas eu deixei pra lá e não pensei 2 vezes. Pensei que fosse um dos colegas de trabalho dela, vindo para ver se ela estava em casa. Abri a porta e fui recebida por um homem de uns 40 anos, usando uma jaqueta de trabalho marrom e jeans azul claro. Ele definitivamente parecia ser alguém da fábrica. Abri a porta para ver o que ele queria, e ele disse algo como: "E aí, como vai?" E pequenas coisas assim. É difícil lembrar muito da conversa fiada, mas ele perguntou algo como: "Tem mais alguém por perto?" Ou algo parecido. Eu ainda estava sob a impressão na época de que ele era alguém que minha mãe conhecia do trabalho, então disse a ele que sim, eu era a única aqui no momento. Minha mãe tinha ido para a casa de minha prima, mas deveria voltar em breve. Ele disse algumas outras coisas, como o nome dele, acho, e disse que tinha se mudado recentemente para cá, vindo de Indiana, e estava indo para cada casa do bairro para dizer oi e se apresentar. Eu estava pensando que por aqui isso poderia levá-lo a ser baleado, já que não é normal aparecer na casa de alguém para se apresentar, ainda mais tão tarde da noite. Ele me disse que sim, de onde eu venho, em Indiana, isso é normal as pessoas fazerem isso. Ele se despediu. Ele tinha deixado o carro ligado e estacionado fora da garagem, na estrada. Parecia ser um carro novo, então não pensei muito nisso na época. Imaginei que nós não teríamos nada de valor que o cara não pudesse pagar. Então, no que se refere a ser um ladrão, achei que estava seguro. Minha mãe chegou em casa cerca de 30 minutos a 1 hora depois e contei a ela sobre isso.
Foi realmente a reação dela ao que aconteceu que me fez perceber. Nunca mais vi aquele cara depois daquele encontro, e não tinha certeza do que ele estava atrás. Minha mãe me disse que tive sorte, que talvez o cara não tenha invadido porque os 4 cachorros estavam lá comigo, cada um deles bastante protetor. Eles ficaram de olho no cara enquanto conversávamos. Talvez ele estivesse falando a verdade e fosse apenas um encontro incomum, mas ainda penso sobre isso de vez em quando, tipo, o que exatamente ele estava fazendo lá?